muito boa tarde a todos, muito obrigado à organização, cumprimento a Samantha, que já cumprimentei, obviamente os meus amigos Álvaro e Eurico, permitem que lhes trate com esta informalidade, são amigos de há muitos anos e de vários percursos, e eu vou tentar falar, dentro do tempo que me deram, sobre as lições que nós podemos tirar das reformas. Ora, o problema que nós temos em Portugal é que, verdadeiramente, olhando para a saúde, nós só tivemos 3 reformas. O resto, e já vamos perceber porquê, tem sido de alguma forma, e ainda bem, alguma evolução na continuidade. Temos tido mudanças, mas verdadeiramente tivemos 3 reformas. A primeira reforma aconteceu antes do 25 de Abril, como sabem, com a criação das caixas de previdência, foi o embrião daquilo que permitiu que após o 25 de Abril fosse a constituição do Serviço Nacional de Saúde, que de alguma maneira eu penso que a maior reforma que teve foi quando foram criadas as USFs e em paralelo as primeiras ULS. E agora generalizou-se o modelo e, portanto, não se trata verdadeiramente de uma reforma, uma generalização. E, portanto, a primeira lição é que os serviços de saúde devem evoluir numa continuidade não disruptiva. Há sempre lições para aprender, como de resto hoje de manhã o Dr. Castro Alves explicou, enfim, em detalhe. Esta continuidade não, enfim, disruptiva leva a que hoje, quando há qualquer coisa que pareça, dê alguma sugestão de que vai mudar qualquer coisa, nomeadamente aquilo que se prende com a maior ou menor intervenção de um outro setor, e estamos aqui a falar de setores de prestação de cuidados definidos pelo proprietário, quando dizemos que um é do Estado, que o outro é social e o outro é privado, e estamos aqui a separar social de privado, estamos a referir aos proprietários, não estamos a dizer rigorosamente mais nada, não estamos sequer a fazer nenhum juízo de valor sobre a capacidade de prestação. E desse ponto de vista nós temos uma coisa parecida com o problema dos 3 corpos, enfim, que esteve agora muito na voga, temos o problema dos 3 setores. E, de facto, é aqui que o Governo pode e deve intervir, porque os setores não são, neste momento, contínuos para os doentes, há quebras na continuidade assistencial, que não deviam de existir, há claramente conflitos de interesses, não poderíamos esperar uma coisa diferente, quando os proprietários são diferentes, mas pode-se, de alguma forma, corrigir isso, até porque grande parte de um setor, neste momento, cresce à custa das falhas dos outros. E este, do ponto de vista daquilo que é a organização de um sistema, não nos serve. E claramente, nós, quando falamos, eventualmente, a maior ou menor intervenção de um ou de outro setor, continuo a dizer, definido pelo proprietário, de alguma forma somos ainda hoje obrigados, num país que é pequeno, a ter que responder a coberturas diferentes do ponto de vista geográfico e do ponto de vista das características da população. E, portanto, onde eu quero chegar é que o Estado, por mais que digam, não é dispensável, e desde já há uma discussão, e enfim, este é o único comentário que vou fazer ao programa de emergência, que seguramente merece críticas, é que podem dizer o que quiserem, agora que aquilo é privatização da saúde, é um dos maiores disparates que se pode propalar em público, e é pena que, de facto, o discurso político partidário não tenha conseguido, 40 e tal anos depois da criação do Serviço Nacional de Saúde, passar a um nível, eventualmente, mais interessante do que esta conversa, enfim, de alguma forma semelhante à conversa de infantário que neste momento se assiste na discussão para as eleições europeias, mas é o que temos. A segunda lição é que os setores, todos eles, são pouco escrutinados. E não vale a pena dizer que é o privado ou o social que tem menos escrutínio. O Estado escrutina-se pouco. Nós não temos uma estrutura reguladora capaz e eficiente, nem a nível da regulação das profissões, nem a nível daquilo que é a atenção que o proprietário deve dar acerca daquilo que é o que nós fazemos. E isto ainda é pior, e também é a única menção que eu vou fazer à saúde em todas as políticas, porque infelizmente, e agora é uma bicada para não dizerem que é só a saúde que é má, de facto o sistema de justiça em Portugal não funciona suficientemente bem para dar garantia aos cidadãos quando, em última análise, eles são obrigados a processos de litigação judicial para resolverem problemas que se prendem com a eventual, sublinho, eventual má prática. Depois, a terceira lição, obviamente, é que há uma enorme informação, uma enorme assimetria de informação e de linguagem. É óbvio, é evidente que na saúde há grandes assimetrias de informação, mas há também grandes assimetrias de linguagem. E é importante que nas reformas, em particular as reformas de cariz político, os políticos aprendam a falar uma linguagem que as pessoas percebam.
Não estou agora com a blague das siglas do outro dia do Araújo Pereira, estou-me a referir concretamente àquilo que tem que ver com a descodificação de uma linguagem técnica que as pessoas de alguma forma são obrigadas a perceber, e eu, em vários momentos, cometi erros de comunicação e, portanto, também fui aprendendo à minha custa. A quarta lição é que é preciso, por causa desta melhoria de linguagem, utilizá-la de forma transparente. As pessoas têm que saber o que é que andamos a fazer. E não é a questão exclusiva daquilo que tem que se ver com, enfim, o maior ou menor jogo político. As pessoas têm que saber em que é que o dinheiro é gasto. E há várias iniciativas interessantes, nomeadamente nós estarmos agora progressivamente a entregar a fatura ao doente, não com nenhuma intenção assintosa, mas para que de alguma forma ele possa perceber quanto é que ele está a receber de retorno daquilo que eventualmente pagou ou não pagou. E, obviamente, é importante que todos os cidadãos tenham a consciência do que é que custa o seu sistema de saúde, analiticamente determinado. A quinta lição é que, obviamente, ao aumentarmos a transparência, não podemos gerar desconfiança. O Reino Unido tem uma experiência, enfim, curiosa, poderíamos falar sobre ela, com a utilização de rankings e de, enfim, classificações de hospitais. Há mais países que os têm feito, tem riscos e tem desvantagens. Isso só é possível quando há um grande sistema de apoio para os backleggers, para aqueles que ficam para trás. Senão a tendência normal das pessoas é acharem que aquele hospital não presta, aquele hospital é um hospital a evitar. Depois, a sexta lição é que tudo isto só é possível à custa de muita governance, de muita governação a vários níveis, e a governação custa dinheiro. E, portanto, a sétima lição é que se fazemos governance, nós temos de ser capazes de antecipar riscos e garantir a segurança dos doentes. E segurança financeira do sistema. E reparem que tudo isto é uma questão de percepção. O grande problema na saúde, e nós vemos isto através dos meios de comunicação social, e de alguma menor capacidade de comunicação nossa, nós muitas vezes somos confrontados com a geração de percepções que não correspondem à realidade. Mas nós sabemos que em política as percepções normalmente têm um apelo muito maior e necessariamente muito mais eficaz do que os factos, e muitas vezes até aquilo que os políticos fazem é gerir as percepções indo de encontro àquilo que imaginam que são as expectativas das pessoas, o que obviamente não vem daí nenhum mal ao mundo, apenas convém perceber que na área da saúde isso é porventura mais difícil do que noutras áreas. A nona lição é que, portanto, é preciso educar as expectativas. As pessoas têm que saber o que é que podem esperar do seu sistema de saúde. E num sistema que é altamente competitivo e onde nós sabemos que há muita má informação, a internet vai tornar tudo isto ainda mais complicado. Há muito gato que é vendido por lebre, há muito produto tóxico que é vendido como sendo eventualmente bom. Nós, obviamente, temos que saber gerar informação de forma a que as pessoas possam perceber até onde deve ir a generalidade do sistema. A 10ª lição é que tudo isto é verdade, mas é preciso que, de alguma forma, as pessoas também entendam, com a informação que possuem, com aquilo que podem ser as potencialidades do sistema no seu todo, que as pessoas percebam até onde é que estão dispostas a pagar, porque o sistema só é gratuito do ponto de vista constitucional, e nem isso, porque é tendencialmente, a verdade dos factos é que todos nós pagamos impostos e está na ordem do dia as quantidades, significativas de impostos que pagamos, eventualmente com retorno duvidoso. E notem que a população está sempre muito alerta a tudo aquilo que eventualmente possa, constituir um ganho. Um ganho qualquer, não interessa. Ainda melhor se não tiver que o pagar, se for gratuito. Mas não tem nenhuma tolerância para que se lhe retire aquilo que ele acha que são direitos. Isto é extremamente difícil e acreditem que eu sei do que falo, quando tivemos, que gerir o país no período do resgate, em que necessariamente tivemos que fazer ajustamentos para tirar de um lado, dar do outro, e objetivamente, posso dizê-lo agora, andámos a fintar a troika, e naquele jogo do gato e do rato, estávamos a tentar, de alguma forma, não criar disrupção social extrema com aquilo que é objetivamente um dos primeiros pilares. Claro que a verdade dos factos é que nós temos sido capazes de manter, e não há como escondê-lo, nós temos sido capazes de manter ao longo dos últimos anos a sustentabilidade do serviço, se quiserem, do Serviço Nacional de Saúde e até do sistema, através de 2 mecanismos. O primeiro é não pagar. Portanto, a tendência natural é pagamos em atraso. Portanto, vivemos num sistema que vive aparentemente bem com aquilo que se prende com os atrasos no pagamento. Somos um país onde naturalmente isso é aceito.
Enfim, não deveria ser assim. Mas depois temos um segundo mecanismo que ainda é pior, que é o facto de nós aumentarmos o coeficiente de eficiência à custa da diminuição dos salários. Ou seja, aquilo que tem sido feito pelo governo em particular e pelos privados também, não há como escondê-lo, é de alguma forma tentar obter ganhos de eficiência por produção médica sem ter que pagar mais relativamente àquilo que vale o trabalho médico. E não estou a falar de trabalho adicional, é uma questão que, enfim, nos levaria a outra conferência sobre o valor do pagamento por desempenho, o Pay for Performance, porque é uma área que me interessa particularmente, mas que me leva sempre a levantar algumas questões relativamente a qual é o desempenho que estamos a pagar, como é que o podemos de alguma forma aferir, como é que o podemos medir. É relativamente fácil na área cirúrgica, como sabemos, na área médica torna-se muito mais difícil. Isto quer dizer que o aumento da produtividade em saúde deve ser feito, acima de tudo, pelo aumento do valor acrescido. E já várias vezes ouvimos falar sobre isso. Se há uma taxa que este, eventualmente, programa de emergência possa ter, terá outras, mas uma das que elas poderá ter é que, de alguma forma, como não podia deixar de ser com a informação que temos, é muito produtivista. Ainda não temos mecanismos de informação suficientes para poder medir valor e desempenho e, portanto, agarramos-nos àquilo que são atos de produção, que é a maneira mais fácil de poder, de alguma forma, averiguar se aquilo que nós pagamos, nomeadamente aos profissionais, tem o retorno que nós conseguimos. E, portanto, enfim, já vou na 12ª. A 13ª lição é que isto só é possível em termos daquilo que tem que ver com a utilização do sistema se nós, para lá daquilo que se prende, com a força de trabalho, nós sermos capazes de gerar ao mesmo tempo ferramentas e mecanismos que permitam a que o trabalho se desenrole. E aqui estamos confrontados com um facto objetivo. Em saúde, o que tem acontecido é que, claramente, o custo dos tratamentos tem sido muitíssimo maior do que o benefício atingido. Não há como escondê-lo. Não vou amassar-vos demais com isso. A verdade dos factos é que é preciso que se saiba que em determinadas áreas, nomeadamente aquela em que eu trabalho, a verdade dos factos é que, não pondo em causa o elevadíssimo valor dos medicamentos que utilizamos, o preço que estamos a pagar proporcionalmente, e nomeadamente porque não há compensações relativamente ao poder de compra paritário, é demasiado elevado para aquilo que são as nossas capacidades e, se calhar, os benefícios obtidos. Quer isto dizer que as escolhas acabam também por ter de ser feitas pelos trabalhadores, nomeadamente pelos médicos, e de facto os médicos é essa, enfim, a 14ª lição, e não me estou aqui a referir apenas a médicos, envolve todos os profissionais de saúde, são seguramente o valor mais importante na indústria da saúde, são o stakeholder mais importante. Têm a saber quem é insubstituível, controlam o desperdício, como havia algum exemplo, geram ou não a satisfação, garantem a compliance relativamente àquilo que é feito, enfim. Quer isto dizer que qualquer reforma que se queira fazer não pode ser feita contra, mas sim com os trabalhadores da saúde. Isto parece ser aquilo que é um truísmo, toda a gente sabe isto, toda a gente diz isto, mas como é que isto é feito? Bom, pequenas sugestões. Olha, começar porque os mecanismos de trabalho, as ferramentas, olha, as informáticas, por exemplo, sejam user-friendly, para usar uma expressão inglesa, que não tenhamos todos os dias que lutar contra o computador, que tenhamos que fazer 50.000 registros que são completamente inúteis do ponto de vista clínico e, pior ainda, quando precisamos de os usar para fazer investigação, ganhar dados epidemiológicos, etc., não temos nenhuma ferramenta que nos consiga, para utilizar uma linguagem muito corriqueira, chupar esses dados e permitir trabalhar fora. E, portanto, esta é uma matéria, para já não dizer, obviamente, a necessidade de termos um sistema único de, enfim, é uma discussão mais longa, mas eu sou defensor de um sistema único. Já sei que muitas vezes as firmas de informática ficam muito zangadas e dizem que o que é importante é um sistema intercomunicante. Não vou entrar nessa guerra. A verdade dos factos é que claramente precisamos de um sistema de registro clínico universal e não apenas acessível ao nível do Serviço Nacional de Saúde. Logo, isto quer dizer que as pequenas reformas são tão importantes como as grandes reformas, porque nenhuma grande reforma, como aliás a Samantha nos explicou há pouco, pode ser feita sem que as verdadeiras mudanças ocorram no local de trabalho, no contacto direto com os doentes, no contacto direto com os problemas. Se assim não for, não há adesão e nada funciona. E, portanto, depois destas 15 lições, enfim, que eu
tentei de alguma forma resumir, eu diria que em conclusão, para conseguirmos reformar, temos que ter objetivos simples e inteligíveis. Temos que criar boas percepções relativamente às expectativas. Temos que criar expectativas realistas. Temos que nunca mentir. Mentir é o pior que se pode fazer em política, acreditem, por mais que a maioria, enfim, dos políticos ainda hoje seja de alguma forma refratário a aceitar esta realidade. Coordenar de forma a que todos possam, de alguma forma, trabalhar para a objetivação e conclusão dos meios, manter uma força de trabalho que seja competente, motivada e satisfeita. Quando falamos em qualidade hoje em dia e falamos em satisfação, não nos interessa apenas a satisfação dos nossos doentes, precisamos da satisfação dos nossos trabalhadores, que são eles que transmitem a capacidade dos doentes poderem ficar satisfeitos. Pensar simples, do pequeno para o grande, grandes reformas, pequenos passos. Não há blockbusters em política, não há. Pode haver blockbusters tecnológicos, na política não existe. E, portanto, é fundamental que qualquer reforma que se faça tenha o seu tempo, seja feita no seu momento e que, idealmente, atinja os objetivos que se pretendem traçar num período de tempo que seja aceitável. Muito obrigado pela vossa paciência.